Algo naquela noite não parecia apenas errado, parecia proibido, como se o próprio ar soubesse de algo que você ainda não sabia e estivesse tentando te avisar em silêncio, esperando o instante exato em que sua atenção finalmente se abriria para uma verdade que sempre esteve ali, escondida nas sombras da sua rotina, nas suas noites mal dormidas e nos pensamentos que você tenta calar quando o medo aperta o peito. Há segredos que não gritam, eles sussurram, e só quem já sofreu o suficiente consegue ouvir. Se você está ouvindo agora, não é por acaso. Nada do que acontece quando o coração está pesado acontece por acaso. Existe um momento específico em que o invisível se aproxima, toca a sua vida de forma sutil e diz sem palavras: agora é a hora. Talvez você não saiba explicar por que clicou neste vídeo. Talvez tenha sido curiosidade, talvez desespero, talvez aquela sensação estranha de que algo precisava mudar antes que fosse tarde demais. O fato é que você está aqui, e isso já diz muito sobre o ponto em que sua vida chegou. Durante muito tempo você carregou pesos que não escolheu, contas que não fecham, promessas que não se cumpriram, esforços que parecem nunca dar retorno. Você já tentou ser forte, já tentou ser racional, já tentou ignorar os sinais e seguir em frente como se tudo estivesse sob controle, mas no fundo você sabe que não está. Existe uma inquietação que não te abandona, uma pergunta silenciosa que volta sempre: até quando? Até quando vou lutar sem ver resultado? Até quando vou bater em portas fechadas? Até quando vou viver no limite, com medo do amanhã? Essas perguntas não são fraqueza, são sinais. São sinais de que sua alma está cansada de sobreviver e começou a desejar viver de verdade. E é exatamente nesse ponto que algo maior começa a se mover. Pouca gente entende isso, mas há momentos em que a vida muda não porque você fez algo extraordinário, mas porque você finalmente parou de ignorar o chamado. Esse chamado não vem com luzes nem vozes altas. Ele vem como um desconforto, uma inquietação, um sentimento de que você não nasceu para viver apertado, limitado, sufocado. Você pode ter aprendido que desejar mais é errado, que dinheiro é problema, que prosperar é coisa de gente sem fé. Mas isso são mentiras que foram repetidas tantas vezes que viraram verdades na sua mente. A verdade real é outra, e ela começa a se revelar quando você percebe que a escassez não é virtude, é prisão. E toda prisão existe para ser quebrada. Antes de continuar, faça algo simples agora. Se este vídeo já tocou você de alguma forma, deixe um like. Não é apenas um clique, é um sinal de compromisso com você mesmo. É dizer silenciosamente: eu estou aberto. E se puder, deixe um comentário com a palavra aberto. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, mas principalmente ajuda você a marcar este momento como um ponto de virada. Agora continue comigo, porque o que vem a seguir não é comum. Existem conhecimentos que não são ensinados, são transmitidos. Eles atravessam gerações, passam por mãos certas em momentos certos e só chegam a quem realmente precisa. Não porque essa pessoa seja especial, mas porque está pronta. Pronta não no sentido de ter tudo resolvido, mas pronta porque já não aguenta mais viver do mesmo jeito. A fé verdadeira quase sempre nasce do cansaço, não do cansaço físico, mas daquele cansaço profundo de tentar e falhar, de acreditar e se frustrar, de esperar e se decepcionar. É nesse ponto que o coração se torna terreno fértil, porque ele já não confia só na força própria. E quando a autossuficiência cai, algo maior encontra espaço para agir. Talvez você tenha crescido ouvindo que sua realidade é essa mesmo, que sua família sempre viveu assim, que gente como você não tem sorte, não ganha, não vence. Essas frases parecem inofensivas, mas elas moldam destinos. Elas se infiltram no pensamento, limitam escolhas, enfraquecem a esperança. Aos poucos, você começa a viver no modo automático, apenas reagindo, apenas pagando contas, apenas sobrevivendo. O problema não é a falta de dinheiro em si, é o que ela faz com a sua mente. Ela te convence de que o mundo é pequeno, de que as possibilidades são poucas, de que sonhar é perigoso. E quando alguém vive assim por tempo demais, começa a confundir prudência com medo. Mas existe um outro lado da história que quase ninguém conta. Existe uma lógica invisível que governa a vida, uma ordem silenciosa que conecta fé, intenção e resultado.
Não se trata de mágica nem de sorte cega, trata-se de alinhamento. Quando a mente, o coração e a ação caminham na mesma direção, coisas começam a se mover. O problema é que a maioria das pessoas nunca alinha nada. Quer mudança, mas pensa como derrotado. Quer prosperidade, mas sente culpa por desejar. Quer ajuda divina, mas vive desconfiando de tudo. Esse conflito interno bloqueia caminhos antes mesmo que eles se abram. Você já reparou como algumas pessoas parecem sempre chegar na hora certa, conhecer a pessoa certa, estar no lugar certo? Não é porque são melhores, é porque estão abertas. Elas não vivem presas à ideia de que tudo vai dar errado. Elas não alimentam o medo o tempo todo. Isso não significa que não enfrentem dificuldades, significa apenas que não transformam a dificuldade em identidade, e isso faz toda a diferença. A vida responde de forma diferente a quem acredita que pode receber. Existe um detalhe importante que você precisa entender agora. Quando algo começa a mudar, quase sempre vem acompanhado de dúvida. Você pode estar ouvindo tudo isso e pensando, isso é bom demais para ser verdade. Essa frase é um reflexo direto de quanto você foi condicionado à escassez. Quando algo bom parece estranho, é sinal de que você se acostumou demais com o pouco. Mas o pouco não é seu destino, é apenas um estágio, e está chegando a hora de atravessá-lo. Ao longo da história, sempre houve pessoas que compreenderam que certos números carregam significados mais profundos do que aparentam, não como superstição, mas como símbolos de ordem, ciclos e princípios. Esses números não funcionam sozinhos, eles funcionam como chaves. Uma chave só abre a porta certa quando é usada no lugar certo, com a intenção certa. Fora disso, ela é apenas um pedaço de metal. O mesmo acontece com tudo na vida. Não é o que você tem, é como você usa. Mas antes de qualquer revelação, antes de qualquer ferramenta, existe um preparo interno que não pode ser ignorado. Muitas pessoas querem o resultado, mas não querem ajustar a mente. Querem o prêmio, mas não querem abandonar as crenças que as mantêm presas. Querem mudança externa, mas resistem à mudança interna. Isso cria frustração, porque nada se sustenta quando nasce sobre uma base frágil. Por isso, este momento não é de pressa, é de atenção. Se você chegou até aqui no vídeo, respire fundo por um instante. Perceba seu corpo, perceba seus pensamentos. Observe como, mesmo sem entender tudo, algo dentro de você permanece atento. Isso é intuição. É aquela parte silenciosa que reconhece quando está diante de algo importante. Confie nela mais do que na voz do medo. O medo sempre fala alto, mas raramente diz a verdade. No meio deste caminho, muita gente desiste, não porque seja difícil demais, mas porque exige constância. Exige continuar mesmo quando ninguém vê resultado imediato. Exige manter a fé quando ainda não há provas. E isso é desconfortável para quem foi ensinado a só acreditar no que pode tocar. Mas as maiores mudanças começam no invisível. Antes de qualquer fruto aparecer, a raiz cresce no escuro. Mais adiante, vou te mostrar como esse processo funciona de forma prática, simples e possível dentro da sua realidade. Nada aqui é distante da sua vida. Nada exige perfeição. Nada exige que você seja alguém que não é. Exige apenas honestidade consigo mesmo e disposição para sair do mesmo lugar. E isso você já demonstrou ao estar aqui agora. Se em algum momento você sentir vontade de sair do vídeo, de se distrair, de deixar para depois, perceba isso como resistência. Não lute contra, apenas observe. Muitas vezes, quando algo começa a mexer com estruturas antigas, a mente tenta fugir. Ela prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso, ao desconhecido que pode libertar. Permanecer é um ato de coragem silenciosa. Daqui a pouco, entraremos em uma parte mais profunda, onde tudo começa a se conectar de forma clara. Antes disso, quero te pedir algo simples mais uma vez. Se você sente que esse conteúdo está falando com você, inscreva-se no canal agora. Isso não é apenas para receber mais vídeos, é para manter esse canal de conexão aberto. Às vezes, uma única palavra ou um único vídeo chega exatamente no dia em que você mais precisa. Não feche essa porta. Seguimos agora, porque o que vem a seguir começa a tocar na raiz do que tem bloqueado sua prosperidade por tanto tempo. E quando a raiz é tocada, nada permanece igual. Há coisas que só começam a fazer sentido quando você olha para trás e percebe quantas vezes esteve à beira de desistir, quantas noites encarou o teto tentando entender onde errou,
Quantas vezes pediu um sinal e achou que o silêncio era abandono, quando na verdade era preparação? O silêncio nunca foi vazio, ele sempre esteve cheio de movimentos invisíveis, ajustes que você não podia ver, caminhos sendo alinhados fora do seu campo de visão. O problema é que o ser humano foi ensinado a confundir demora com negação, e isso gera angústia, gera revolta, gera a sensação de que nada nunca muda. Mas muda. Muda primeiro por dentro, depois por fora. Existe um padrão que se repete na vida de quem vive preso à escassez. Não é apenas falta de dinheiro, é uma sequência de perdas pequenas que vão minando a confiança. Um plano que não dá certo, uma oportunidade que quase vem mas some, uma ajuda que nunca chega. Aos poucos, a pessoa começa a reduzir seus sonhos, não porque quer, mas porque acredita que é mais seguro não esperar muito. Isso é um mecanismo de defesa, só que esse mecanismo, com o tempo, vira uma cela. Você se protege tanto da frustração que acaba se protegendo também da possibilidade de vitória. Talvez você tenha aprendido a não contar seus planos para ninguém, a não criar expectativas, a não se empolgar. Vive no modo cautela permanente. E embora isso pareça maturidade, muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de tentar e falhar de novo. Medo de acreditar e se decepcionar. Medo de parecer ingênuo. Só que a fé verdadeira sempre parece ingênua para quem desistiu de acreditar. Ela exige um tipo de coragem que não faz barulho, mas sustenta tudo. Existe uma diferença enorme entre aceitar a realidade e se conformar com ela. Aceitar é reconhecer onde você está agora. Conformar-se é decidir que nunca vai sair daí. E muita gente confunde uma coisa com a outra. Aceitar é saudável. Conformar-se é perigoso, porque quando você se conforma, para de buscar, para de perguntar, para de esperar algo melhor. E quando isso acontece, mesmo que uma porta se abra, você pode nem perceber, porque já se convenceu de que portas não se abrem para você. A mudança começa quando você permite a si mesmo pensar diferente, mesmo que isso gere desconforto. Pensar diferente não significa negar a realidade. Significa entender que o que você vive hoje não é uma sentença final, é um capítulo. E capítulos podem mudar, histórias podem virar, mas só vira a página quem aceita que a história ainda não terminou. Há algo importante que precisa ser dito com clareza. Nem tudo que te atrasa é externo, nem todo bloqueio vem de fora. Muitos vêm de crenças silenciosas que você carrega há anos sem perceber. Crenças como, isso não é para mim, eu sempre chego atrasado. Quando algo dá certo, logo dá errado. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como comandos internos. A mente acredita no que você repete, e a vida responde à mente, não de forma mística, mas prática. Suas decisões passam a ser influenciadas por essas ideias. Suas escolhas ficam mais limitadas, suas ações mais cautelosas, e o resultado é sempre parecido. Quando você começa a questionar essas crenças, algo estranho acontece. Dá medo, porque elas estavam ali há tanto tempo que pareciam parte de quem você é. Soltar essas ideias é como andar sem muletas depois de anos. No começo parece inseguro, mas é o único caminho para voltar a caminhar livremente. Ninguém constrói algo novo carregando as mesmas ideias que construíram o problema. Existe também uma confusão muito comum entre fé e espera passiva. Muita gente acha que ter fé é cruzar os braços e aguardar que tudo se resolva sozinho. Isso não é fé, é desistência disfarçada. A fé verdadeira move, impulsiona, leva à ação. Ela não elimina o esforço, ela dá sentido ao esforço. Ela não promete ausência de obstáculos, promete força para atravessá-los, e isso muda tudo. Ao longo do tempo, você pode ter desenvolvido uma relação de desconfiança com promessas. Talvez já tenha ouvido muitas palavras bonitas que não se cumpriram. Talvez já tenha seguido conselhos que não deram resultado. Isso gera um ceticismo silencioso. Você ouve, mas já esperando que não funcione. Esse estado interno bloqueia qualquer processo antes mesmo de começar. Não porque a ideia seja errada, mas porque você já entrou derrotado. Nenhuma semente cresce em solo que acredita que nada vai brotar. Por isso, este momento não é sobre convencer você de algo extraordinário. É sobre convidar você a suspender por alguns minutos as conclusões que te trouxeram até aqui. Não para negar sua experiência, mas para permitir uma nova possibilidade. Você não precisa acreditar em tudo, precisa apenas não rejeitar tudo automaticamente. A abertura já é um começo poderoso. No meio dessa jornada é normal que você sinta resistência. Pensamentos como, isso não funciona, isso não é para mim, já tentei coisas parecidas.
Esses pensamentos não são inimigos, são hábitos. Eles surgem para manter tudo como está. Observe-os, mas não se deixe guiar por eles. Você não é seus pensamentos, você é quem observa. Agora, quero que você preste atenção em algo simples, mas profundo. Repare quantas vezes você já sentiu que estava perto de uma virada, mas algo aconteceu e tudo voltou ao mesmo ponto. Quase lá, mas não. Quase deu certo, mas não. Esse padrão não acontece por acaso. Ele indica que você avança até onde suas crenças permitem. Quando chega no limite interno, algo te puxa de volta. Não é azar, é limite mental. Romper esse ciclo exige consciência, exige perceber quando você mesmo se sabota, quando escolhe o seguro em vez do possível, quando prefere o conhecido ao promissor. Isso não faz de você fraco, faz de você humano, mas continuar assim é uma escolha, e toda escolha tem consequência. Se até aqui você sente que essas palavras descrevem sua vida de alguma forma, deixe um comentário agora dizendo "eu continuo". Isso não é para mim, é para você. É uma forma de afirmar que você não vai sair no meio do caminho, que vai ouvir até o fim, que vai se permitir entender o processo completo. Pequenos gestos constroem grandes mudanças. Daqui em diante, começamos a entrar em um ponto crucial, onde entendimento e prática se encontram, onde você deixa de apenas ouvir e começa a perceber como aplicar isso na sua própria realidade, do seu jeito, no seu ritmo. Não há pressa, mas há direção, e quem tem direção não anda em círculos para sempre. Existe um momento específico em que a pessoa percebe que continuar do mesmo jeito dói mais do que tentar algo novo, mesmo sem garantias. Esse momento não vem com festa, não vem com certeza absoluta. Vem com um silêncio pesado e uma decisão íntima. É quando você entende que não pode mais viver apenas reagindo aos problemas, apagando incêndios, sobrevivendo de mês em mês. Algo dentro de você começa a pedir ordem, direção, sentido. E quando esse pedido surge de verdade, a vida responde, não de forma imediata, mas de forma progressiva. O grande erro de muita gente é achar que mudança acontece de uma vez, como um salto repentino. Na prática, mudança acontece em camadas. Primeiro muda a percepção, depois muda a postura, só então o resultado aparece. Quem tenta pular etapas se frustra. Quem respeita o processo constrói algo que se sustenta. E isso vale para qualquer área da vida, especialmente para a prosperidade. Dinheiro que chega sem estrutura mental vai embora rápido. O que permanece é aquilo que encontra preparo. Você já deve ter visto histórias de pessoas que ganharam muito e perderam tudo. Não foi falta de sorte, foi falta de base. Não adianta abrir uma comporta se o terreno não aguenta a água. Por isso, antes de falar de ganhos, é preciso falar de alinhamento interno. É menos empolgante, mas é o que funciona. E quem entende isso sai na frente, mesmo começando por baixo. Existe uma relação direta entre como você lida com o pouco e como lidaria com o muito. Se o pouco gera medo, ansiedade e culpa, o muito vai amplificar tudo isso. Se o pouco é tratado com consciência e responsabilidade, o muito encontra espaço para crescer. A vida observa como você se comporta nas pequenas coisas antes de confiar às grandes. Isso não é punição, é sabedoria. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas vivem em guerra com o dinheiro. Falam mal de quem tem, desconfiam de toda oportunidade, associam riqueza a algo negativo. Essa contradição cria um bloqueio interno poderoso. Você não atrai aquilo que rejeita. Se no fundo você acredita que dinheiro corrompe, que quem tem sempre fez algo errado, sua mente vai sabotar qualquer chance de prosperar, porque não quer se tornar aquilo que critica. É preciso fazer uma limpeza interna nesse ponto. Entender que dinheiro é ferramenta, não caráter. Ele amplia quem você já é. Nas mãos de alguém consciente, vira solução. Nas mãos de alguém vazio, vira problema. O problema nunca foi o dinheiro, sempre foi a falta de equilíbrio. Quando você entende isso, para de brigar com a ideia de prosperar e começa a se preparar para recebê-la. Agora, observe algo importante. Quantas vezes você já disse que faria algo quando tivesse dinheiro? Ajudaria alguém, mudaria de vida, teria mais paz. Mas e se o caminho for o inverso? E se o movimento começar antes? Muitas transformações acontecem quando você age como quem já está no caminho, mesmo ainda não tendo tudo.
Isso não é fingimento, é intenção consciente. Pequenos atos têm um peso enorme quando feitos com a mentalidade certa. Organizar o que você já tem, mesmo que seja pouco, cuidar do que é seu, respeitar seu próprio esforço, parar de se tratar como alguém que sempre perde. Essas atitudes parecem simples, mas mudam o estado interno. E quando o estado interno muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados começam a acompanhar. Existe também um fator que quase ninguém gosta de encarar: a disciplina. Não aquela rígida, militar, mas a disciplina de constância, de continuar mesmo quando não há empolgação, de repetir o básico até que ele se torne sólido. A maioria desiste não porque é difícil demais, mas porque é simples demais e não gera emoção imediata. Só que é justamente o simples bem feito que constrói algo duradouro. Você não precisa fazer grandes revoluções agora, precisa fazer pequenos ajustes de forma consistente, ajustar como você pensa, como você fala, como você reage. Observar quando o medo assume o controle e decidir conscientemente não obedecer. Isso não elimina o medo, mas impede que ele dirija sua vida. Há uma força silenciosa na decisão diária de não se sabotar, de não gastar energia reclamando, comparando, se diminuindo. Essa força se acumula. Um dia você olha para trás e percebe que está em outro lugar, mesmo sem saber exatamente quando a virada aconteceu. É assim que mudanças reais acontecem. No meio desse processo surgem sinais, não necessariamente milagres visíveis, mas pequenas confirmações. Uma ideia diferente, uma conversa inesperada, uma oportunidade que antes passaria despercebida. Quando você muda por dentro, sua atenção muda, e você começa a ver possibilidades onde antes só via limites. Isso não é ilusão, é foco. Se você chegou até aqui no vídeo, pare por um segundo e perceba algo importante. Você permaneceu. Isso já é diferente de muitos outros momentos da sua vida em que você saiu no meio do caminho. Reconheça isso, valorize esse gesto. E se fizer sentido para você, deixe um like agora. Isso ajuda o vídeo, mas também marca seu comprometimento com esse processo de mudança. A partir daqui, entramos em um ponto ainda mais prático, onde tudo isso começa a se traduzir em escolhas concretas, em ações simples que podem ser feitas na sua realidade atual, sem depender de sorte, sem depender de terceiros. Não é sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar movimento com o que você tem hoje. Quando a mente começa a se alinhar, a próxima etapa é aprender a escolher melhor. Não escolhas perfeitas, mas escolhas conscientes. A maior parte das dificuldades financeiras não nasce de um grande erro, mas de pequenas decisões repetidas sem reflexão. Um gasto feito no impulso, uma oportunidade ignorada por medo, um hábito mantido apenas por costume. Essas pequenas escolhas constroem caminhos inteiros, mesmo quando ninguém percebe. Você talvez nunca tenha parado para observar como decide. A maioria das pessoas decide no automático, reagindo ao que sente no momento. Quando está ansiosa, tenta aliviar. Quando está cansada, evita pensar. Quando está com medo, se fecha. O problema não é sentir isso, é deixar que essas emoções comandem tudo. Prosperidade exige consciência, não ausência de emoção. Existe um ponto importante aqui. Você não precisa ganhar muito para começar a agir como alguém organizado. Precisa apenas decidir que vai respeitar seu próprio esforço. Isso muda a forma como você lida com o dinheiro, mesmo que seja pouco. Quando você trata o pouco com descaso, está treinando sua mente para desperdiçar o muito quando ele vier. Quando trata o pouco com atenção, está criando uma base sólida. Talvez você pense que organização é coisa de quem já tem sobra. Não é. Organização é justamente o que cria sobra. É ela que traz clareza, e clareza reduz a ansiedade. Quando tudo é confuso, qualquer caminho parece arriscado demais. Outro ponto essencial é aprender a dizer não. Não para gastos desnecessários, não para comparações, não para pressões externas. Muitas pessoas vivem tentando manter uma imagem, agradar outros, provar algo. Isso consome energia e recursos. Prosperidade não cresce onde tudo é gasto para manter aparência. Cresce onde há propósito. E existe também o hábito de se punir por erros passados.
Se eu tivesse feito diferente, hoje estaria melhor. Esse pensamento não ajuda, ele apenas prende você ao que não pode ser mudado. O passado serve para aprendizado, não para prisão. A única pergunta útil é: o que posso fazer diferente a partir de agora? Tudo fora disso é desgaste emocional. À medida que você começa a agir com mais consciência, algo curioso acontece. O respeito por si mesmo aumenta. Você começa a se enxergar como alguém capaz de construir, não apenas sobreviver. Essa mudança interna é sentida de fora. Pessoas percebem, oportunidades aparecem, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar nele. Há também uma questão de responsabilidade que precisa ser encarada com maturidade. Responsabilidade não é culpa, é poder de resposta. Quando você assume que pode fazer algo, mesmo pequeno, você retoma o controle. Enquanto tudo é culpa das circunstâncias, você se mantém refém. Assumir responsabilidade é libertador, não pesado. Muita gente espera um grande sinal para agir, um dinheiro inesperado, uma chance perfeita, alguém que resolva tudo. Isso raramente acontece. A vida responde melhor a quem se move, mesmo com medo. Movimento gera ajuste, ajuste gera direção, direção gera resultado. Quem fica parado esperando segurança total, acaba parado para sempre. Se você observar bem, perceberá que sempre há algo ao seu alcance agora. Um passo simples, uma conversa que pode ser feita, uma mudança pequena de hábito, um aprendizado básico. Não subestime isso. O caminho se revela enquanto você anda, não antes. No meio desse processo, é comum surgir impaciência. Você começa bem, se anima, mas depois quer resultados rápidos. Quando eles não vêm, pensa em desistir. Isso acontece porque você foi condicionado à gratificação imediata. Mas tudo que vale a pena exige tempo. Raiz cresce devagar, fruto também. Se você sente que essa parte faz sentido, escreva nos comentários "Eu assumo". Isso não é para ninguém além de você. É uma afirmação silenciosa de que você está disposto a sair da posição de vítima e entrar na posição de construtor de sua própria história. Existe um medo que quase ninguém admite, mas que controla muitas decisões. Lidar com esses medos não significa eliminá-los, mas colocá-los no lugar certo. O medo pode existir, mas não pode decidir. Ele pode avisar, mas não comandar. Quando você entende isso, começa a agir apesar do medo, e não mais por causa dele. Essa é uma virada interna importante. Há também uma armadilha sutil chamada comparação. Você olha para a vida de outros e sente que está atrasado, que todo mundo avançou menos você. Essa comparação desgasta, rouba a energia e cria uma sensação constante de insuficiência. O que você não vê são os bastidores, as dificuldades, os erros que essas pessoas também enfrentaram. Cada caminho tem seu tempo. Comparar-se só atrasa o seu. Prosperidade não é corrida, é construção. E construção respeita etapas. Quem tenta pular fases, geralmente precisa voltar depois para corrigir o que foi mal feito. Não se apresse por ansiedade. Avance por clareza. Isso traz muito mais estabilidade. Nesse ponto da jornada, é comum surgir uma pergunta interna: será que eu realmente consigo? Essa pergunta é legítima, ela não precisa ser combatida, apenas respondida com honestidade. Você não precisa ter certeza absoluta, precisa apenas estar disposto a tentar com mais consciência do que antes. Capacidade se desenvolve no caminho, não antes dele. Outro fator essencial é aprender a lidar com frustrações sem abandonar tudo. Nem todo dia será produtivo, nem toda escolha dará resultado imediato. Isso não significa que você voltou ao início, significa apenas que está aprendendo. Quem cresce entende que constância não é perfeição, é continuidade. Você pode começar a perceber pequenas vitórias, um pouco mais de clareza, menos ansiedade, decisões mais firmes. Não ignore isso, valorize. Reconhecer progresso fortalece a mente. Ignorar progresso faz você acreditar que nada está funcionando, mesmo quando está. Se até aqui você sente que algo mudou na forma como você está enxergando sua própria vida, deixe um comentário dizendo "Eu sigo". Isso reforça internamente que você não está apenas ouvindo, está se posicionando.
Chegar até aqui já é por si só um sinal claro de que algo dentro de você decidiu não permanecer no mesmo lugar. Poucas pessoas atravessam todo esse caminho com atenção, porque a maioria prefere soluções rápidas ou promessas fáceis. Você ficou, você ouviu, você refletiu. Isso mostra que, mesmo cansado, você ainda não desistiu de si mesmo. E essa é a base de qualquer transformação real. Agora, é importante entender que nada do que foi dito funciona se ficar apenas no campo das ideias. Compreender sem aplicar gera frustração. O próximo passo não precisa ser grande, mas precisa ser consciente. Pergunte a si mesmo com honestidade: qual é a primeira pequena mudança que eu posso fazer a partir de hoje? Não amanhã, não quando tudo melhorar, mas agora. Pode ser uma decisão financeira simples, uma conversa necessária, um hábito que precisa ser revisto, um compromisso consigo mesmo que você vem adiando. Não espere sentir coragem total. A coragem quase nunca vem antes da ação. Ela aparece depois do primeiro passo. Esperar estar pronto demais é uma forma sutil de nunca começar. O movimento cria clareza, não o contrário. Quando você age, mesmo com medo, algo se ajusta por dentro. Você começa a se enxergar de forma diferente, e isso muda tudo. Outro ponto fundamental é não caminhar sozinho. Compartilhe suas decisões com quem respeita sua jornada, não com quem desacredita. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. Proteja seus planos. Crescimento silencioso é mais forte do que anúncios vazios. Quando o resultado aparece, ele fala por si. Haverá dias em que você vai duvidar. Isso é normal. Nesses dias, volte ao básico. Lembre-se do porquê você começou. Lembre-se do cansaço que te trouxe até aqui. Use isso como combustível, não como âncora. A dúvida não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você está saindo da zona conhecida. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro, embora o dinheiro faça parte. É sobre dignidade, tranquilidade, escolha. É poder dizer não quando algo não faz sentido. É poder planejar sem medo constante. É dormir com a mente mais leve. Tudo isso começa antes do saldo mudar. Começa quando você decide se tratar com mais respeito. Não romantize a dificuldade, mas também não a tema. Ela faz parte do processo de construção. O que você viveu até aqui não foi em vão. Cada erro trouxe aprendizado, cada frustração trouxe consciência. Nada foi perdido se você souber usar isso como base para algo novo. Se você aplicar o que ouviu, mesmo de forma simples, sua realidade começa a responder. Talvez não da forma exata que você imagina, mas de uma forma que faz sentido para o seu caminho. A vida recompensa constância, não perfeição. Recompensa quem continua, não quem apenas começa. Agora, se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like. Isso fortalece o canal e leva essa mensagem a outras pessoas que também estão precisando ouvir algo assim. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos que ajudam a manter sua mente alinhada e sua direção clara. E deixe um comentário dizendo o que mais te marcou aqui. Escrever isso ajuda a fixar a decisão dentro de você. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Houve um encadeamento de escolhas, de momentos, de necessidades que te trouxeram exatamente para este ponto. Use isso. Transforme este momento em um marco. Não deixe que seja apenas mais um vídeo assistido. Faça dele um ponto de virada. Siga com calma, mas siga. Não se cobre perfeição, cobre constância. Não espere aplausos, espere coerência. Com o tempo, os resultados aparecem, e quando aparecem, você entende que tudo começou com uma decisão simples, a decisão de não desistir de si mesmo. Agradeço por estar aqui até o final. Cuide do que você está construindo. O próximo capítulo da sua história começa com o que você decide fazer agora.